Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai. Bem-vindo ao episódio 27 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou o Pedro Correia. E eu sou o Leonardo Mataruna. E vamos uma vez mais abordar temas do futebol brasileiro, do futebol português e também da UAE Pro League dos Emirados Árabes Unidos. Lembramos que estamos disponíveis em várias aplicações de podcast e também na página de Facebook Quarentena da Bola por Rémulo Jonatas. E como sempre vamos começar pelo Brasil e vamos começar por uma equipa que, apesar de não ter ganho, foi uma equipa emblemática do futebol mundial, não só do Brasil, que é a equipa que trazemos, uma das equipas que trazemos hoje para falar. Vamos então arrancar com o Brasil de 82, não é? É verdade, Pedro. Olha, eu estou emocionado por falar dessa seleção de 82. Né? Eu era pequeno na época da Copa, né? Mas eu lembro perfeitamente até hoje o rito de emoção, o envolvimento, a comoção que existia no país para a mobilização da Copa de 82. Né? Era um momento de esperança para o Brasil, era um momento de eleições chegando, as diretas já, era o final do governo militar, era um momento que o povo precisava de alegria, e alegria essa que sabia de onde vinha dos pés dos jogadores da seleção brasileira de futebol. Né? E era um momento de muita crença, porque o Flamengo, um ano antes, tinha se tornado campeão da Copa Intercontinental, né? que é o atual Mundial de Clubes, mas que naquela época, no Brasil, acreditava-se que era um próprio campeonato mundial, né? Então as pessoas não tinham tanto acesso à informação e não sabiam que ali aquela competição era disputada, né, a Copa Toyota, entre o vencedor do campeonato europeu com o vencedor da América do Sul. Todos falavam era mundial e até hoje, né, o Flamengo celebra a questão do campeão mundial. Né? E essa esperança foi um pouco transmitida de 81 para 82, ainda mais uma equipe que tinha os jogadores que tinha. Né? A gente sabe que a equipe de 82 tinha as grandes estrelas dos maiores estados da região sudeste e de outras regiões também, como no Rio Grande do Sul, o Falcão, o melhor jogador do São Paulo, que era o Sócrates, pelo Corinthians, o melhor jogador do Rio de Janeiro, que era o Zico, na época, pelo Flamengo, e o Cerezo, o Toninho Cerezo, por Minas Gerais. Além disso, ainda tinham outras feras no time, como Serginho Chulapa, Júnior, Roberto Dinamite. É tanta gente, Edinho, é tanta gente... Éder. O Éder também. É tanta gente junta que só em relembrar da seleção canarinha eu fico assim lisonjeado sem voz. Mas é importante lembrar que assim, essa seleção deixou muitos aprendizados. Né? Um dos aprendizados vem do próprio Tele Santana, que era o técnico, foi considerado um dos maiores técnicos do mundo, né? Sem sombra de dúvida, um dos melhores que o Brasil já teve, e que ele transmitiu uma mensagem. Vamos nos conhecer em campo. Quer saber mais sobre o teu amigo, sobre o teu companheiro que é que está jogando? Não se preocupa tanto fora do jogo, não. Mas lá em campo a gente tem que saber conhecer todos e saber para onde eles estão indo, para onde eles estão voltando, qual é a finta, o jogo, o olhar. Só aquela comunicação de gestos e não verbal já representava muito para o Tele, e que entendia sempre a equipe como um grupo, independente das grandes estrelas que tinham no time. Né? Ele não conseguia ver isso separado. E para quem pensa que os jogadores não entendiam isso claramente, é porque não conhece essa seleção. Essa seleção era uma seleção que era muito mais importante jogar bonito, né, fazer o beautiful game, do que o que se tem hoje em dia, que é muito claro que é
a primeira lição. A segunda lição, né? A primeira foi jogar em grupo. A segunda lição foi aprender a jogar para vencer. O brasileiro não sabia até então. E isso não sou eu, Leonardo Mataruna, que estou falando, não. Isso vem da boca de um dos maiores jogadores dessa equipe, que foi o Serginho Chulapa. Não se sabia fazer o segurar jogo, né? A defesa num dos maiores jogos da Copa, que foi justamente o jogo da eliminação, quando o Brasil teve a chance e empatou o jogo, a defesa pedia que os jogadores do ataque do meio de campo voltassem, mas eles não queriam voltar, não. Eles não queriam jogar retrancado. Eles queriam justamente ter a possibilidade de fazer os passes, os dribles bonitos e tentar marcar um gol de qualquer maneira. E isso... E os próprios zagueiros eram muito ofensivos, não é? Os próprios zagueiros levavam o jogo para a frente, não é? Exatamente. Essa é uma das equipes que todos os jogadores eram ofensivos. Não eram só os jogadores de ataque. E realmente, assim, quando você escuta ou vê algum documentário sobre a Copa de 82, é possível ver claramente como os jogadores da época tinham essa crença e mais do que a crença, sabiam do seu potencial, né? E a crença era baseada na crença da vitória pelo jogo bonito. Mas nem sempre jogar bonito quer dizer que é certeza de gol, de gol e de vitória, né? Mas é importante lembrar que essa seleção do Tele começou a ser planejada 3 anos antes, né? Em 1979, Tele, quando foi sondado se queria assumir nos anos 80 a seleção, ele já recebeu essa missão de fazer com que a equipe brasileira fosse uma equipe que pudesse compartilhar a questão da união, a questão de grupo e a questão de tentar, de qualquer maneira, chegar ao título. Vale lembrar que, na época da classificação para a Copa do Mundo, né, o Tele deu muita sorte mesmo, porque no sorteio o Brasil pegou 2 equipes que são consideradas fracas, né, a equipe da Venezuela, e no primeiro jogo ganhou de apenas 1-0, e depois pegou a equipe da Bolívia ganhando de 2-1. No jogo de volta, aí sim, eles jogaram com mais ofensividade e o Brasil ganhou por 3-1 a Bolívia e 5-0 a Venezuela. Nessa vitória de 5-0, é muito importante a representatividade que a partir de então a seleção assume enquanto uma seleção vitoriosa. O Brasil foi uma das poucas equipes que fez uma excursão pela Europa antes do Mundial e consegue pela primeira vez vencer a Inglaterra jogando em Wembley. Uma vitória de 1-0 com gol de Zico, que logo depois foi anunciado como que seria um titular insubstituível na Copa, né? Depois desse jogo da Inglaterra, o Brasil foi à França e jogou em Paris, ganhando também por 3-1. E para fechar a excursão, o Brasil ganhou a Alemanha Ocidental, nessa época tinha Alemanha Oriental e Ocidental, e ganhou a Alemanha Ocidental em Stuttgart por 2-1. Né? Então, assim, com 4 vitórias em jogos de classificação, o Brasil confirmou a 12ª participação em Copa do Mundo, né? O Brasil é o único país que até hoje participou em todas as edições de mundial, do Mundial da FIFA, da Copa do Mundo de futebol, mas além da classificação, consegue fazer essa bela excursão saindo vitoriosa e muito credora de que seria a seleção vencedora o campeão mundial. Do Mundial de 82. Isso não é só da parte dos jogadores, mas também por parte da mídia, né? A mídia inteira acreditava que o Brasil não iria ser surpreendido, né? Com Valdir Pérez no gol, Leandro, Oscar, Luizinho, Toninho Cerezo, Júnior, Paulo Isidoro, Sócrates, Serginho Chulapa, Zico, Helder, Paulo Sérgio, Edevaldo, Juninho, Falcão, Edinho,
Pedrinho, Batista, Renato, Roberto Dinamite, uma das maiores estrelas do Vasco da Gama, Dirceu e Carlos. Era assim, os 22 jogadores, as 22 estrelas da seleção brasileira. E aí começa o Mundial. Mundial, logo primeiro jogo, nada fácil contra a União Soviética, a antiga União Soviética. E o Brasil começa perdendo por 1-0, sofreu um gol do Andrei Paul. E a seleção ali, nesse momento, muito credora do seu potencial, já inicia o contra-ataque, mas somente no segundo tempo consegue empatar primeiro com Sócrates e depois vira com o Éder marcando o segundo gol e assim fechando 2-1 na primeira partida que foi realizada na Espanha. Vale lembrar que... Léo, eu diria que da constelação de estrelas, que era essa seleção do Brasil, o Éder era capaz de ser o daqueles craques todos, ou por um lado o que tinha menos visibilidade, não é? Dentro dos craques, mas era um jogador decisivo. Ele tinha um pontapé inacreditável. O Éder é o pontapé canhão, penso que é o pontapé relâmpago, agora assim uma alcunha qualquer que ele tinha, mas ele tinha de facto um pé esquerdo portentoso. De alguma forma, digamos que era um sucessor de Rivelino, mal comparado, porque tinha características diferentes, mas era um jogador de facto que não era tido como um dos principais, digamos assim, porque tinha Zico, porque tinha Falcão, porque tinha Sócrates, obviamente, que era incontornável, mas o Éder e o próprio Júnior, que era lateral esquerdo, eram dois jogadores fantásticos, não estando na linha da frente dos craques, certo? Sem sombra de dúvida. Tem uma curiosidade que poucas pessoas sabem, né? Mas sabe de quem o Éder era irmão? Não. Do Zico. Era irmão do Zico, não sabia. Não sabia. Pois é. Mas então, a seleção brasileira segue aí para o segundo jogo contra a Escócia. E no jogo contra a Escócia, para variar, o Brasil também começa perdendo de 1-0. E aí a Escócia marcou com o Narei e o Zico chamou já a responsabilidade para si e começa a pressionar os seus companheiros de seleção, né, para que cavassem faltas, e nesse momento o Toninho Cerezo consegue ser derrubado e Zico vai lá e cobra uma das maiores cobranças, uma das melhores cobranças de faltas que eu já pude ver na minha vida, com maior perfeição no ângulo esquerdo do goleiro Hugo. Empatou o jogo aos 33 minutos. E aí, depois disso, foi só felicidade. Oscar marcou aos 48, Éder aos 63 e Falcão fecha de maneira brilhante, o que a gente fala, fecha o caixão aos 42 minutos, né? Depois que a bola passou dos pés de Éder para Cerezo, Sócrates ajeitou e Falcão veio de fora da área e acerta aquele chute, aquele que parece um tiro de meta, né? Acertou a meta do goleiro escocês e fechou lá o caixão com 4-1. Foi um jogaço. Vale lembrar que uma curiosidade, a Escócia tinha um jogador chamado Brasil, e esse jogador jogou todas as partidas da Copa, menos contra o Brasil. Curiosidade. Não quis trair o seu nome. Por acaso há um famoso podcaster também, em inglês, ou de língua inglesa neste caso, que se chama Alain Brasil, e esse jogador que me estás a falar, eu estou a ver aqui na internet, ele também se chama Alain Brasil. Não sei se não são exatamente a mesma pessoa, que é um podcaster que trabalha na Talksport, que é uma das cadeias mais famosas a nível de rádios desportivas e de conteúdos desportivos de podcast, e ele faz o programa, e às tantas é a mesma pessoa, porque também se chama Alain Brasil, exatamente o mesmo nome. Às tantas descobrimos aqui um colega dos podcasts e de facto ele não jogou esse jogo, ficou no banco, não sei se estaria e era uma Escócia de outros tempos também, Léo, porque é importante dizer que este Brasil, e vais
falar seguramente dos jogos a seguir, mas este Brasil não defrontou uma equipa qualquer, defrontou, já falaste da União Soviética, que era uma equipa forte à altura, a Escócia, que também não era a Escócia de hoje em dia, era uma equipa também muito forte, e ainda vai defrontar mais equipas fortes durante o torneio, portanto não foi propriamente um passeio que o Brasil foi fazer à Espanha, e ainda assim sempre com bons resultados, correto? Corretíssimo. O Brasil dessa época era um Brasil de um futebol romântico, né? Faz lembrar um pouco o brilho que tinham outras seleções, né? Mas é claro que a seleção, por exemplo, de 70 era uma seleção que era da era Pelé, né? Que centrava muito o jogo em cima de um único jogador, apesar também de ter vários craques no time, como Rivelino, né? E entre o Jairzinho. Mas a seleção de 82 é a seleção de romantismo, mas que todos ali dividiam o bolo, né? Apesar de também ter estrelas como Zico e Falcão e o Serginho Chulapa, entre outros. Vale lembrar assim, que o mesmo prestígio que a seleção tinha de 82, a seleção da Hungria de 54 teve, a seleção da Holanda de 74 teve, e a seleção de 78, que era a seleção da Argentina, que acabou se tornando campeã mundial, né? E aí, daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouco da Argentina, mas antes da Argentina, o Brasil pegou a Nova Zelândia e massacrou a Nova Zelândia por 4-0, né, ainda na fase de duelo de classificação no seu grupo. O primeiro gol foi o Zico, né, que abriu o placar. Depois vem Leandro, cruzou da lateral direita, e Zico, com um voleio lindíssimo, pega de primeira a bola e coloca lá dentro da rede. Também faria ali, aos 31 minutos, o terceiro gol. No segundo tempo, a seleção completa a goleada, primeiro com o gol de Falcão, e Éder aos 25 do segundo tempo lança ali com pura magia e conquista essa classificação da primeira fase. O Brasil fechou então a classificação em primeiro do grupo com 6 pontos, 3 vitórias em 3 jogos, e em segundo vem a União Soviética. Mas é aquele negócio, quando o Brasil estava na fase de classificação, os jogadores estavam observando as outras equipes, e a única equipe que eles não queriam pegar logo de primeira era a Argentina, né? Porque a Argentina tinha se sagrado campeã mundial e jogava um futebol de melhor qualidade, que era altamente, apesar da Argentina ser rival do Brasil, era altamente elogiada pela equipa da época, né? A equipa brasileira da época. E tinha Maradona também. Com certeza, com certeza. Já contavam com Maradona, tinha o Passarella, que eles jogavam muito, centravam muito a bola nele, né? Tinha o Filó, que era um goleiro fantástico. Enfim, era uma seleção e tanto. E, por ironia do destino, o Brasil, os jogadores do Brasil, durante um dos almoços antes da fase da segunda fase, discutiam que uma das equipes que eles queriam pegar, que não era nem um pouco ofensiva naquele momento, era a Itália. Mas aí vamos deixar a Itália para daqui a pouco. Então, no jogo com a Argentina, o Brasil, mesmo respeitando muito, partiu para cima logo de início, né? O Zico, logo aos 11 minutos, marca o primeiro gol da seleção canarinho. Depois de uma falta que o Passarella fez sobre o Serginho Chulapa, o Éder cobra essa falta e manda um chute fortíssimo, fortíssimo. Mas o Filó acaba espalmando e a bola vai no travessão. No rebote, quem estava lá novamente? Quem estava lá? Na verdade era o Zico, né? Isso era logo de início. E confere o primeiro gol para o Brasil. Na sequência teve o Serginho, que fez
mais um gol, e o Júnior. Em contrapartida, a Argentina marcou aos 89 minutos, com o Ramon Dias diminuindo para 3-1, e o Brasil agora só tinha pela frente a Itália, que era tão desejada para ser enfrentada nesse momento. Olá, uma pergunta que te quero fazer. O Serginho Chulapa era o centroavante do Brasil e parece-me que era juntamente com o guarda-redes, com o goleiro, o Valdir Pérez, certo? Eram, digamos que, as figuras mais contestadas do time. Mas neste caso queria falar do Serginho Chulapa. O Roberto Dinamite estava na equipa, que era na altura artilheiro do Vasta Gama, estava na equipa. Porquê é que o Tele Santana não pôs a jogar o Roberto Dinamite em vez do Serginho Chulapa? Oh. É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Eu particularmente não tenho essa resposta. Não pesquisei, não sei se você tem algum conhecimento dessa informação, mas era uma opção que o Tele tinha de usar o Dinamite, né? Mas o Dinamite nessa época já era um jogador com mais idade na equipe, né? Não estou dizendo que ele era o mais velho, não, mas ele já tinha mais idade. Mas vinha também de um ano, né, que foi o seu melhor ano, 1981, que ele marcou 62 gols e superou o Zico em 81, né, que tinha feito 60 gols. Mas a minha percepção é de talvez de não gerar ali uma rivalidade maior dentro da própria equipe. O Serginho Chulapa, por exemplo, ele vinha de uma equipe de São Paulo, que era o São Paulo, e o Dinamite vinha de uma outra equipe carioca, que era o Vasco da Gama. Então, para que talvez ali o brilho das estrelas não fosse tão afetado, talvez seja essa uma explicação. Se você está aí nos escutando e conhece um pouco mais dessa história, mande para a gente aí para o Futebol das Arábias, para a gente poder comentar aqui e esclarecer um pouco mais essa pergunta do Pedro, né? Vale lembrar que o Dinamite jogou na Copa de 78, né? E depois também jogou na Copa de 82. O Dinamite também vale lembrar que o fato dele ter feito um gol contra a Áustria, isso na Copa de 78, fez com que ele ganhasse um prestígio muito grande. Mas na Copa de 82 ele não teve tanto espaço quanto na seleção anterior, né? Mas, enfim, o Brasil passou para o próximo jogo com a Itália, ainda na segunda fase, acreditando que seria um jogo fácil, e prezou muito mais pelo futebol arte do que pelo futebol de efetividade, como a gente já tinha alertado aqui. E isso, alguns jogadores, principalmente os jogadores de defesa, tinham muito claro que era um momento de jogar diferenciado. Mas o próprio técnico não pensou nisso, né? Pensou que justamente o fato de jogar bonito e jogar em equipe poderia surpreender a Itália, que não tinha grandes ameaças, né? Só para lembrar que o carrasco do Brasil nesse jogo foi o cara que marcou nada mais nada menos do que 3 gols, o Paulo Rossi. E eu me lembro até hoje, quando eu era pequeno, que eu só em olhar para o Paulo Rossi eu ficava triste. Ele não representava uma ameaça, porque na Copa de 78, durante a Copa inteira, ele tinha marcado só 3 gols. Mas em 82 ele marcou 3 gols justamente contra o Brasil, né? E realmente o terceiro gol da Itália era um gol que o Brasil não poderia sofrer. Era um gol que o Brasil tentou se retrancar todo, já na cobrança de escanteio da Itália, mas já era tarde demais, né? Por mais que tentasse
quebrar aquele encanto daquele dia. Realmente a Itália naquele dia estava mais preparada que o Brasil. Tem uma frase do Júnior que fala que, independente de que o Brasil empatasse ou não, estava escrito já que aquele título era da Itália, e naquele dia o Paulo Rossi estava declarado para ser o carrasco do Brasil. Não tinha alternativa. Quanto mais o Brasil marcasse, a Itália ia lá, virava e finalizava o Brasil. Né? Então, só para relembrar, logo aos 5 minutos do primeiro tempo, o camisa 20, né, da Itália, que era o Paulo Rossi, recebeu um passe sem marcação nenhuma, que veio da esquerda e cabeceou sem chance para o Valdir Pérez, marcando 1-0. O Sócrates, logo 7 minutos depois, empata, mas, infelizmente, ali uma falha do Toninho Cerezo, que foi tentar fazer um passe na defesa e foi um passe muito mal feito, e isso depois gerou mais tarde uma briga no time, né? Até o Zico tenta amenizar, falando que todos erram, todos erraram e todo ser humano pode errar, e naquele momento ele falhou e foi o que fez com que a Itália fizesse mais um gol. Né? Então a seleção brasileira depois, no segundo tempo, chega ao empate e infelizmente não consegue avançar. Né? Então, mais uma bobeada e o Paulo Rossi vai lá e faz o terceiro gol. Né? E isso aos 29 minutos. Ainda tinha tempo, né, para correr atrás, mas a seleção não começou a entrar em desespero. E aí os chutes não eram mais tão direcionados, né, sempre saindo por cima, saindo pelas laterais, mas não se tinha tão claramente a visão e a perfeição do jogo belo. Né? Vale lembrar que depois dessa derrota, né, que o Brasil, logo quando entrou na coletiva de imprensa, o Tele Santana foi aplaudido de pé por todos os jornalistas e muitos falaram: a Copa do Mundo acabou aqui, não é? Mas não para o Brasil, acabou aqui para todos nós. Então, ou seja, o mundo inteiro, de uma certa maneira, acreditava que o Brasil ia chegar e, em função disso, para muitos, a Copa do Mundo acabou ali. Né? Léo, uma pergunta que quero fazer como brasileiro. O Brasil mais tarde viria a ganhar 2 Copas, nomeadamente em 94 e em 2002, e aqui até falo mais em 94, com um estilo de futebol que podemos dizer, penso que podemos dizer isso, de alguma forma antagónico ao estilo de 82, ou seja, um estilo de futebol muito mais pragmático, muito mais focado em tentar obter o resultado e não tão vocacionado para o espetáculo e para o show de bola que o Brasil dava em 70 e deu em 82 também. Tu, como brasileiro, tu preferes ganhar, nem que seja de uma maneira, ok, que não é tão bonita, digamos assim, tão bela do ponto de vista estético, ou tu achas que o Brasil se deve manter fiel ao seu ADN, no fundo, que é jogar bonito, e tentar ganhar dessa forma, eventualmente tendo alguns cuidados, mas tentar ganhar dessa Pedro, forma? boa não, excelente pergunta, né? Porque assim, como brasileiro, né? O brasileiro, ele gosta, a gente fala de firula, né? Ele gosta de ver o samba no gramado, né? Gosta de ver um bom futebol. Mas, ao mesmo tempo, existe ali toda uma preocupação em relação ao ganhar, né? Então, a gente tem duas posturas aí. Enquanto brasileiro, eu gostaria de ver mais o gingado, o swing em campo e o futebol arte, né? Até mesmo que isso dá origem a brincadeiras depois com os amigos, né? Dizer, olha lá, passou embaixo da perna, que deu lençol, deu chapeuzinho e tal. Mas, como profissional do esporte que estou sempre ali focando o resultado, posso dizer que assim, o jogar retrancado, jogar com tática é importante para vencer, porque o vencer é o objetivo do jogo. Né? Mas, se puder
o vencer e botar ali uma ginguinha no meio ficaria bem bacana, né? Por isso que quando chegam alguns jogadores como Ronaldinho Gaúcho, né, como o próprio Túlio Maravilha, que eu lembro muito do Túlio Maravilha, que era um jogador matador, né? O Romário era um jogador matador, mas sempre fazia uns dribles muito bacana, muito elegantes. A gente gosta, literalmente, acaba apreciando bastante, né? Jogadores como, por exemplo, o Robinho, né? Que quando chegou na seleção, a gente esperava que fizesse os dribles que antes ele fazia no Santos, mas não conseguiu mostrar todo o potencial que ele tinha de futebol na seleção brasileira. Eu retrato que é uma pena, né? A gente realmente fica sempre na esperança de que possam surgir novos Robinhos, Ronaldinhos, Zicos, né, que façam a diferença em campo, mas sempre buscando lá aquele olhar de matador do Romário, do Túlio, do Bebeto, né? Eu sempre brinco, né? Meus amigos falam assim: tu tá ficando velho, hein? Saudosista, só fala do jogador antigo. Não é jogador antigo, né? Mas são os jogadores que marcaram as vitórias da seleção brasileira, onde eu pude acompanhar realmente ali os títulos das últimas 2 décadas. Agora tem umas curiosidades dessa Copa que poucas pessoas sabem, né? O Sócrates, por exemplo, ele nunca foi um super talento, né? Para muitos ele nunca foi um super jogador, né? Mas ele passou e ele era um cara que gostava de tomar uma cervejinha, fumava lá cigarro dele, mas os jogadores em alguns documentários revelaram que durante a Copa de 82 o foco dele era tão grande em vencer que ele parou com todas as travessuras extra-campo, fora-campo, né? E foi pela primeira vez que ele conseguiu jogar uma partida 90 minutos inteira sem ser substituído. Então, essa é uma das curiosidades. Outra curiosidade que, assim, no Brasil as pessoas sabem, mas não sei se em Portugal todas as pessoas estão cientes, é que tinha um samba na época que era o Voa, Canarinho, Voa. Né? Você chegou a escutar esse samba? Não Olha aí, conheço, isso não daí acho que conheço. vale até Esse uma não edição para a conheço. gente botar depois no podcast aí. Esse é um samba de autoria de quem? Do Júnior. Né? Então, na época vendeu milhares de cópias, era o disco, né? Não era CD, então fizeram um compacto e durante a Copa o Júnior fez o lançamento e aí foi muito bacana porque assim essa música literalmente representa essa seleção e esse momento tão bonito. E é um momento lindo porque eu me lembro que as pessoas saíam na rua, enfeitavam as ruas, enfeitavam as suas casas e depois dessa Copa parece que essa magia caiu, quebrou, né? O encanto quebrou. A gente encontra ainda, né, a arrumação das ruas, o festejo no Brasil, mas nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo de ver os subúrbios das grandes cidades, principalmente do Rio de Janeiro, né, todo enfeitado como era. As pessoas pintavam o asfalto, penduravam bandeirinhas entre os postes, as casas eram adereçadas com bandeiras, com faixas, mas depois dessa derrota de 82, ainda se viu uma rua ou outra, tinha um festival, criaram a maior emissora de televisão do país, criou uma competição entre as ruas mais enfeitadas do Rio de Janeiro, mas olha, nunca mais foi o mesmo. Acho que o trauma ali foi grande. O trauma, eu posso dizer que depois na Copa seguinte também foi muito grande, né, da eliminação do Brasil com o pênalti perdido pela maior estrela que era na época o Zico, né, e que as pessoas até hoje comentam, né, mas essa seleção foi realmente emblemática, emblemática. Uma outra curiosidade que as pessoas não sabem, o estádio onde o Brasil jogou
a última partida do Mundial, ele não existe mais. Ele era o estádio do clube espanhol, né? Apesar de ser na Espanha, o nome do clube é espanhol, e que o estádio, na verdade, foi vendido, né? Porque o clube estava endividado, então ele vendeu o terreno e o estádio foi demolido em 1997. Né? Pelo menos foi uma maneira que a gente vê aí que essa parte da história da derrota tá ali, tá apagada do ponto de vista do estádio, né? Mas é uma dor que a gente leva como dor por um lado, mas a felicidade em lembrar e a alegria, né, do espetáculo, da forma que jogava o Brasil, é algo que realmente mexe muito mais com as nossas emoções e com a imaginação, né, de pensar de como seria se aquela seleção tivesse sido campeã. Sim. Né? Então é a seleção que mais jogou bonito, mas que infelizmente, e teve jogadores brilhantes, e que infelizmente escutaram piadas depois, né, de falar de que adianta jogar tão bonito se vocês não têm o título. Né? Então, realmente é triste não saber que o Brasil. É triste saber que o Brasil não conseguiu alcançar esse título, mas a felicidade de relembrar e ver aquele jogo bonito faz com que as lágrimas venham aos meus olhos nesse momento de recordação. E por falar em recordação, Pedro, não sei se tu já ouviu falar do I-Museu do Esporte. Já ouviu? Ainda não. Então, o I-Museu do Esporte é um museu digital, né, desenvolvido pelo professor Lamartine Pereira da Costa e pela professora Bianca Pena, lá do Rio de Janeiro. É um projeto que saiu de uma experimentação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e que tem uma proposta muito interessante. Né? É um museu que funciona todo na internet. Era uma forma de pegar a parte do legado intangível, né, que é aquele legado que você não pode tocar, e recordar a memória dos Jogos Rio 2016, mas ao mesmo tempo também registrar a memória das pessoas que fizeram e fazem a diferença no esporte brasileiro e no esporte mundial, mas com uma certa conexão com o Brasil, né, porque é onde o museu foi criado. Né? Mas é um museu que não tem sede, a sede é toda digital. Né? E o museu vai estar fazendo agora uma exposição no dia 19/4, né, 19 de abril, que vale a pena aí o convite para os nossos ouvintes. A primeira exposição é do próprio fundador do museu e curador, o professor Lamartine Pereira da Costa. Não sei se você sabe a importância do professor Lamartine Pereira da Costa para o esporte do Brasil. Ele foi. Então, o professor Lamartine, ele foi o desenvolvedor do método de treinamento em altitude. Né? Ele era um militar, né? E para a Copa do Mundo para a Copa do Mundo não, para os Jogos Olímpicos do México em 68, ele foi chamado como observador para acompanhar justamente como que seria a participação dos atletas e como que ele poderia preparar os atletas para os Jogos Olímpicos e dar continuidade para os Jogos, a Copa do Mundo de 70. Né? Por ele ser militar e nessa época ter um governo militar, muitas portas foram abertas, mas assim que ele chegou no futebol, num primeiro momento houve uma certa resistência, mas os próprios treinadores e preparadores físicos, como Cláudio Coutinho, né, passaram a apoiar as experiências que eram programadas e o Brasil se preparou para jogar a Copa de 70. Não foi à toa que fez uma brilhante apresentação. Né? Foi realmente calcada em ciência, em preparação. E o professor Lamartine vai contar um pouco dessa história, como foi feita e como foram feitos os experimentos, né? Que vale lembrar que muitas das teorias que ele aplicou
vieram de treinamentos militares, porque principalmente nos países balcas nos países nórdicos, já se fazia treinamento em altitude para adestramento de soldados, para quando fossem cruzar as cadeias montanhosas e principalmente os Alpes, tivessem uma resistência maior, né? Então, com isso, a gente tem um momento de revolução da ciência do esporte e que vai ser contada, então, pelo professor Lamartine no dia 19 de abril, no iMuseu do Esporte. Para quem quiser saber mais informações, entra em iMuseu do Esporte, tudo junto. I, quer dizer, letra E, né? imuseudoesporte.com.br e tem aí a chance de acompanhar essa brilhante exposição do professor Lamartine. Não é a Copa de 82, mas foi a Copa de 70 que também arrancou muitos suspiros e lágrimas e alegrias dos brasileiros, não é não, Pedrão? É verdade, e não só, até... É verdade, e não só, até os portugueses também, porque nós, felizmente, agora a realidade é diferente para melhor. Agora nós temos a nossa equipa também normalmente presente nas fases finais, mas naquela altura nós não tínhamos a nossa equipa presente nas fases finais e era sempre, a maioria dos portugueses torcia pelo Brasil. E obviamente que torcer por uma equipa, ok, que não é nossa de origem, mas é uma equipa que joga tão bonito, é um motivo de grande satisfação, e a equipa de 82 é uma equipa que é falada por toda a gente em Portugal até hoje. Nunca ninguém, das pessoas que gostam de futebol e que eram vivas na altura, nunca ninguém esqueceu mais aquela equipa, e quando alguém pede referências de uma forma de jogar ou de uma equipa consideram a melhor equipa que viram jogar, são muitas as pessoas que falam do Brasil de 82. Também o Brasil de 70, há muita gente que também fala do Brasil de 70, e eu também sou grande fã do Brasil de 70, mas é entre o Brasil de 82, o Brasil de 70 e a Laranja Mecânica e o Barcelona de Guardiola e de Messi, que há uns anos atrás, são estas equipas que normalmente as pessoas escolhem como preferidas. Portanto, tínhamos e temos um carinho grande pelo Brasil. Obviamente que eu, como português, estou um bocadinho mais desligado dos resultados. Eu gosto mais do Brasil pela forma como o Brasil joga, ou jogava, hoje já não joga tanto assim, mas por aquela forma de jogar alegre, divertida e que parece que está lá está a dançar um samba, não é? E são muitas as jogadas do Brasil, tanto de 70 como de 82, que eu tenho gravadas na minha memória, porque para quem gosta de futebol é um pouco como se fosse poesia, não é? É um futebol romântico, poético, né? É poético. É cheio de romantismo. Ok, o de 82 não ganhou, mas por exemplo o Brasil de 70 ganhou, e ganhou bem, ganhou indiscutível, não é? A final é 4-1 contra a Itália, portanto não há razão para dúvidas. É uma frase até do Zico, né? Do Júnior, que se o Brasil houvesse ganho essa Copa de 82, o futebol mundial teria sido desenhado de uma outra forma diferente, né? Porque sempre as seleções tentavam seguir os padrões das vencedoras, né? Então, muita gente passou a jogar um pouco no estilo do que jogava a seleção argentina, em função da vitória que a Argentina teve em 78. Então, muito se mudou no futebol em 84, porque muitas seleções passaram a adotar o estilo italiano de se jogar, a composição tática e a armação que a seleção tinha naquele momento, né? E por o Catenaccio. E vale lembrar que, já que falamos da seleção de 70, o canal Sport TV do Brasil acordou com a FIFA a retransmissão de todo o campeonato, de todo o Mundial de 70, que vai ser iniciado no próximo sábado. Então, para quem tem aí os canais do Sport TV, vai poder a chance de acompanhar novamente o futebol de 70, agora em cores. Porque na época nem todas as televisões eram coloridas. Né?
É verdade, é verdade, é verdade. Eu seguramente que vou tentar. Eu não tenho acesso a esses canais do Brasil, mas vou tentar procurar no YouTube, porque também estou a notar que está a aparecer no YouTube muito conteúdo a nível dessa seleção de 82, da seleção de 70, e eu vou procurar para ver jogos inteiros, porque é uma curiosidade que eu tenho a ver jogos É inteiros, porque os verdade. resumos já os vi centenas de vezes, mas gostava de ver jogos inteiros para perceber como é que os jogadores se mexiam durante o jogo, não é? Durante os 90 minutos, como é que era o jogo, como é que era o esquema da equipa, porque de facto foram duas seleções notáveis, do Pedrão, se futebol não do Brasil, tivéssemos aí acho eu. num período de quarentena, eu bem te chamaria para vir aqui na minha casa para assistirmos juntos esse clássico do futebol mundial. Mas, infelizmente, ou melhor, felizmente, né, para nossa proteção e para a proteção dos outros, estamos aí no lockdown, né, protegidos. E por falar em proteção e lockdown e falarmos de seleções, e já que o Pedro já tocou na seleção portuguesa e falou de 82, vamos olhar um pouco para frente e falar da seleção portuguesa de 84, pegando o nosso avião e decolando do Brasil para Portugal. É contigo, Pedro Correia. Falar da seleção de 84? Falar da seleção de 84, porquê? Porque Portugal teve, como falei há pouco, teve um longo período sem participações em fases finais de tanto campeonatos da Europa como campeonatos do mundo. Nós tivemos uma boa participação no Campeonato do Mundo de 66, muito boa participação, e ficamos em terceiro lugar, com o Eusébio a liderar a equipa, mas depois estivemos esses anos todos entre 66 e 84 sem conseguir qualquer tipo de classificação para competições internacionais, e voltaríamos em 84 no Europeu da França, num momento também de mudança de paradigma no futebol português, ou seja, o futebol português durante a década de 60 e 70 foi essencialmente dominado pelo Benfica, e ali no início da época da década de 80 começaria a ser dominado pelo Porto, já lá iremos, mas essa equipa de 84 também é uma equipa que apaixona, salvaguardando as devidas diferenças, obviamente. É uma equipa que tem também, à escala de Portugal, uma certa semelhança ao Brasil de 82, porque também era uma equipa que jogava bem e era uma equipa que tinha muito bons jogadores, e essa equipa fez também um europeu excelente na França, tendo em conta principalmente que era uma seleção que já não se qualificava há muito tempo para uma fase final, em que defrontou equipas como a Alemanha, a sempre poderosa Alemanha, empatou 0-0, depois a Espanha, que empatou 1-1, e a Roménia, antes do jogo com a França, o fatídico jogo com a França, a Roménia, que Portugal também ganhou 1-0 à Roménia, que nessa altura também era uma seleção forte, como quase todas aquelas seleções de leste, e Portugal viria depois a ser eliminado pela França após prolongamento por 3-2, mas também num jogo todo ele envolto em misticismo, porque foi um jogo em que Portugal jogou também muito bem. Para referir que nessa equipa portuguesa tinha muitos jogadores que eram carismáticos na altura e que marcaram o futebol português, começando logo pela baliza. Tinha dois monstros na baliza, o Manuel Bento, na altura guarda-redes do Benfica, e o Vítor Damas, que depois de uma passagem pelo Sporting estava a defender a baliza do Portimonense. O Manuel Bento na altura já tinha 35 anos em 84 e o Vítor Damas 36 anos, ambos já falecidos entretanto, mas eram dois monstros das balizas, por muitos indicados como os melhores guarda-redes de sempre. Há quem prefira o Manuel Bento, há quem fale do Vítor Damas. Eu dos que vi jogar foi o Vítor Bahia, mas eu já sou de outra geração. Mas estes dois jogadores, as pessoas que os viram jogar, achavam-nos fantásticos. E depois tinha outros jogadores, numa seleção essencialmente composta por jogadores de Benfica e Porto, tinha outros jogadores também notáveis do futebol português, começando logo pelo Carlos Manuel, um médio do Benfica, que hoje também é comentarista da Sport TV em Portugal, do Diamantino, também do Benfica, e é uma linha avançada fantástica, com o Nené do Benfica, Rui Jordão do Sporting, Fernando Gomes do Porto e Chalana do Benfica, o Chalana que era, digamos assim, o Zico, neste caso, da seleção. O Chalana tinha uma representatividade muito grande, né? Um talento nato. Notável.
O Chalana poderia ser uma espécie de o Chalana poderia ser uma espécie de um brasileiro que nasceu em Portugal, não é? Porque era um extremo esquerdo baixinho, para quem não o viu jogar ou para quem não se recorda, era um extremo esquerdo muito baixinho, mas com uma capacidade técnica, uma capacidade de drible e de tirar jogadores da frente que é notável. Ele fazia fintas só com o corpo e às vezes fazia várias fintas, mas fazia uma finta às vezes com o corpo, que só a finta punha o outro jogador abaixo sem sequer lhe tocar, parecia que lhe tinha dado um tiro. E essas imagens também são imagens que me estão na memória. O Chalana na altura tinha 25 anos, no Europeu de 84, estava no auge da sua carreira no Benfica e ele ainda iria ter experiências no exterior, nomeadamente no Bordeaux, se não estou em erro, e o Fernando Gomes era o grande goleador do Porto na altura, e eu diria que juntamente com o Rui Jordão e o Nené era uma linha avançada que era qualquer coisa de extraordinário, com muitos recursos, jogadores que ofereciam coisas diferentes à equipa, e depois também um meio campo de jogadores muito talentosos. Já falei do Carlos Manuel e do Diamantino, também podia falar do Frasco, que jogava no Futebol Clube do Porto, mas curiosamente proveniente das escolas de Leixões, o Jaime Pacheco, que foi um jogador também marcante na década de 80 e que também estava no Futebol Clube do Porto na altura. Tinha muitos, o Álvaro Magalhães, defesa esquerda do Benfica, o Eurico Gomes e o João Pinto, que eram jogadores do Porto, portanto tinha o Veloso também, que era do Benfica, portanto era uma seleção de jogadores muito bons no contexto do futebol português, mas que depois sucumbe também com algum romantismo à mistura, também é importante que se diga porque faz parte da história, sucumbem no fundo, digamos que ao romantismo do jogar bem, e isso acabam por ser eliminados pela França do Platini na altura, uma equipa com Platini, Tigana, também uma equipa boa da França, e que não deu a hipótese de Portugal chegar outra vez a uma final e eventualmente disputar um troféu na altura. Viríamos em 2016 a conseguir esse desiderato. Tardou, mas não falhou. E hoje, felizmente, também é importante que se diga, hoje a realidade do futebol português é bastante melhor. Pedro, deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Marcou. Em 2016, onde é que você estava na partida final, na partida que culminou na vitória do título? Estava em Portugal na altura, estava num período de férias. Estava em Portugal na altura, estava num período de férias. Portanto, estava em Portugal em casa do meu pai, que estava curiosamente com a minha família. Até os meus sogros estávamos todos juntos em casa do meu pai e assistimos à final juntos. Curiosamente, apesar do drama da saída do Ronaldo cedo, que obviamente cavalou toda a gente, e isto pode ser confirmado pelas pessoas que assistiam ao jogo comigo. Eu ao ver o jogo desenrolar, eu fui crescendo dentro de mim uma confiança que nós podíamos ganhar o jogo, porque eu vi obviamente a França a dominar mais, como seria mesmo com o Ronaldo em campo, penso que seria o óbvio, não é? À partida o que se esperava, que era a equipa da casa, apesar de tudo, era a equipa da casa, e é uma equipa que era teoricamente mais forte, também penso que é importante dizer isso, reconhecer isso. Nós tínhamos obviamente no Ronaldo um jogador acima da média e de qualquer suspeita, mas a França tinha vários jogadores de um nível excelente e que já tinham outra reputação, digamos assim, naquela altura. Só que com o desenrolar do jogo, nós tivemos aquele grande azar do Ronaldo, mas depois com o desenrolar do jogo, a sensação que dava é que é aquela máxima do futebol, que quem não marca sofre. E a França tentava, a França inclusive no último minuto do tempo regulamentar manda uma bola ao poste e a bola anda ali quase em cima da linha de golo e não entra. Portanto,
E eu fui sentindo isso, obviamente que eu queria que Portugal ganhasse, mas eu fui sentindo isso ao ver o jogo decorrer, eu fui sentindo que nós tínhamos ali uma hipótese. Era uma coisa, obviamente que era uma coisa muito minha, não é? Não era uma coisa científica, digamos assim, mas eu fui sentindo que nós tínhamos uma hipótese, que as coisas podiam correr de feição. E eu acho que aquele jogo é um jogo, de facto, fica para a memória, não pela vitória em si, também pela vitória em si, mas pela forma como nós a conseguimos. Porque tudo aquilo parece um pouco místico, quer ser o Ronaldo lesiona-se, que era a nossa grande esperança, ou seja, o nosso grande herói sai cedo do jogo, ele praticamente não jogou, praticamente, não é? Porque ele levou logo a pancada, nem 10 minutos tinha de jogo, e o resto do tempo que teve em campo não esteve apto. No momento em que ele cai, há todo aquele misticismo das traças a voarem à volta da cara dele, e depois ele volta lesionado a mancar para a beira do banco, para ajudar a dar ordens, e depois entra o patinho feio da equipa, que era o Éder, não é? Que muita gente criticava na seleção, e o Éder entra e faz o gol da vitória. Portanto, tudo aquilo, Éder que jogava em França na altura, ou seja, tudo aquilo mais a juntar ao facto de França ser um grande ponto de imigração portuguesa e haver uma certa zoação, não é? Para quem nos ouve do Brasil, haver uma certa zoação do Portuga, não é? Do português por parte do francês. Portanto, tudo aquilo teve um certo misticismo aquela final, e é um marco importante do nosso futebol, não é? Porque marca também uma mudança em termos de marca do futebol português, porque até ali o futebol português já tinha algum reconhecimento, essencialmente à custa de José Mourinho e do Cristiano Ronaldo. Já tínhamos tido um Figo e tínhamos outros jogadores de grande qualidade, mas era essencialmente Ronaldo e José Mourinho, e a partir daquele momento o futebol português ganha marca. Portanto, é o futebol português, portanto, é a seleção portuguesa, e começou-se a olhar para os jogadores e treinadores portugueses com outro respeito, com outra consideração em termos daquilo que podemos fazer a nível de futebol, e é um momento literalmente uma mudança de paradigma, futebol, né, Pedro? É uma... Sim, mas essa mudança de paradigma, isto voltando agora à seleção de 84, também tem muito a ver com no futebol português naquela altura, há uma inversão das forças, ou seja, o Benfica tinha dominado a década de 60 e 70, a década de 50 tinha sido o Sporting, curiosamente, e ali em 80, início da década de 80, o atual presidente do Porto, que ainda é presidente do Porto, 40 anos depois, Jorge Nuno Pinto Costa, assume primeiro, numa primeira fase, o departamento de futebol, na altura com José Maria Pedroto, que é também alguém que na altura estava à frente do seu tempo e que fez com o Pinto da Costa uma dupla muito especial no futebol português. Portanto, José Maria Pedroto, a treinador, Pinto da Costa, a diretor do futebol naquela altura, começam a mudar o paradigma da relação de forças do futebol português, e o Porto volta a ser campeão com eles 19 anos depois, penso que em 78 ou 79, por aí. Entretanto, há um problema entre José Maria Pedroto, Pinto da Costa e o presidente do Futebol Clube Porto na altura, que dá origem até também a um caso famoso no futebol português, que é o Verão Quente. O Verão Quente, portanto, tinha a ver com o Verão Quente, portanto, tinha a ver com a relação de forças entre o presidente do Porto na altura e Pinto da Costa e José Maria Pedroto. Portanto, José Maria Pedroto e Pinto da Costa tinham uma forma diferente de olhar para aquilo que era ou que teria que ser a postura do Porto perante o futebol português e principalmente perante os adversários em Lisboa, nomeadamente o Benfica. Portanto, havia uma estratégia de ataque ao centralismo da capital e ao Benfica, e ao mesmo tempo também de promoção daquilo que era o Porto enquanto clube, não só do Porto em si como cidade, mas da região norte do país. Ou seja, o Porto era no fundo um representante, ou iria se tornar um representante da região norte do país.
pronto, e tudo isso fez com que o presidente na altura do Porto não gostasse de algumas posturas mais agressivas que tanto Pinto da Costa como o José Maria Pedroto tinham, nomeadamente através da imprensa, em que tinham às vezes frases bastante marcantes e agressivas. O presidente do Porto na altura não estava muito satisfeito com esse andar da carruagem, digamos assim, e quis tentar fazer as coisas de outra forma. Mas tanto José Maria Pedroto como Pinto da Costa acreditavam que aquele era o caminho, e então houve uma rota de colisão ali, e os jogadores na altura, portanto, num início de uma época, os jogadores do Porto, muitos deles, colocaram-se ao lado de Pinto da Costa e José Maria Pedroto e optaram por fazer a pré-época à parte. Entendi Portanto, agora. o verão quente é por causa disso, porque foi durante a pré-época, fizeram uma espécie de uma greve, não é? Portanto, em luta contra a decisão do afastamento, quer de José Maria Pedroto, como de Pinto da Costa do clube. Mas isso foi um afastamento que durou muito pouco, porque penso que um ano ou dois depois, Pinto da Costa volta ao Porto como presidente e obviamente José Maria Pedroto também volta como treinador, e depois iniciaram aí sim um período de sucesso em que o Porto, durante os 30 anos seguintes, é a força dominadora do futebol português, e depois agora até aqui a entrada de 2010, portanto há cerca de 10 anos, o Benfica volta a de alguma forma dar a volta à mesa e a retomar um pouco daquilo que é o poder e a hegemonia do futebol português, mas naquela altura o Porto durante 30 anos foi uma força dominante e que conseguiu bastantes vitórias. Portanto, a mudança de paradigma começou aí, e agora há outros paradigmas em curso também, com uma federação completamente diferente daquilo que tínhamos para melhor, e eu espero que um futebol português que tem os seus problemas, mas que tem um potencial também para atingir outros níveis, a nível daquilo que é não só conquistas internacionais a nível de seleção, mas agora neste momento principalmente a nível de clubes, em que precisamos de Pedrão, facto já de que tu dar a volta ao mencionou aí texto, penso eu. o Eusébio, né? Eu queria lembrar aí para quem nos escuta lá no Brasil, né? O Eusébio foi um dos maiores jogadores de Portugal, né? E o ídolo, né? De um dos maiores clubes portugueses, que é o Benfica, né? Sim. E só para complementar, Sim. Pedrão, só porque quem está no Brasil não sabe que tem uma estátua do Eusébio, né? É verdade. É verdade. E assim, é um ponto turístico, né? E uma referência que deve ser seguida, né? Eu costumo falar isso sempre, né? A gente tem poucas estátuas de esportistas ao redor do mundo. Existem espalhadas, existem várias, né? Mas tanto o Brasil quanto Portugal pode ampliar mais, né, essa questão de exponenciar os seus ídolos, né? De colocar em evidência através de estátuas, homenagens, calçadas e paredes, né? Da fama, né? E Eusébio tem outra coisa, para além dessa estátua que referiste, e bem, que está perto do Estádio da Luz, tanto quem visitar o Estádio da Luz vê a estátua. Eusébio tinha outra coisa que poucos jogadores tiveram no futebol português, é que era uma figura acima de qualquer suspeito, ou seja, até os adversários admiravam e respeitavam Eusébio. Para te dar um exemplo, o primeiro jogo do Benfica a seguir à morte de Eusébio, aqui há uns anos atrás, foi precisamente um jogo, um clássico contra o Porto na Luz. E durante o minuto de silêncio que se fez, não houve qualquer falta de respeito, porque o próprio presidente do Porto deu ordens às pessoas do Porto que se deslocaram ao estádio que não admitia que faltassem ao respeito ao Eusébio, ou seja, foi um jogador e uma pessoa acima das rivalidades de clubes e dessas coisas. Em abono da verdade, também dizer que o Tony do Benfica também é um jogador e é uma pessoa que também tem essa aura de respeito, porque lá está.
são desportistas, para além de serem atletas de eleição e jogadores de eleição, e o Eusébio foi uma figura a nível mundial, o Tony foi um grande jogador a nível nacional, mas o Eusébio foi uma figura mundial. Eram desportistas no verdadeiro sentido da palavra, portanto, eram jogadores que respeitavam o clube que representavam, mas também respeitavam os adversários como adversários e não como inimigos. E acho isso, quando um jogador é respeitado até pela massa adepta adversária, acho que isso diz muito. Lembro-me também, já que falamos de jogadores brasileiros, lembro-me daquele célebre jogo do Ronaldinho Gaúcho no Bernabéu contra o Real Madrid, que também acabou aplaudido de pé. Ele jogou de tal maneira que até o aplaudiram de pé, e mais recentemente, e eu creio que até teve um papel importante na mudança dele para a Juventus, o Ronaldo, quando faz aquele golo galáctico pelo Real Madrid contra a Juventus na Liga dos Campeões de pontapé de bicicleta, que o pé dele subiu a 2,5 metros, em que os adeptos da Juventus se levantaram e lhe bateram palmas, mesmo tendo acabado de marcar um golo contra a própria equipa, porque lá está, o futebol tem estas coisas. Há momentos que são de tal forma sublimes que não há clubes, nem há seleções, nem há nada, é só desfrutar e pronto, e há vários jogadores, alguns jogadores felizmente que estão nesse nível e que estão nesse patamar, e que são admiráveis pela sua postura. É o que você falou, Pedro. Há que se entender que o que é rivalidade e o que é uma rivalidade saudável, né? Não existe o esporte sem o outro, né? Uma coisa é o adversário dentro de campo, que não é não é um inimigo, né? Ele é um adversário porque faz parte do desporto, né? A outra coisa é o inimigo, é a guerra, a batalha, mas mesmo assim, mesmo em batalhas, a gente sabe que quando há uma pausa para o desporto, aí é uma trégua para que o desporto seja realizado. Aí depois, num próximo episódio do podcast, a gente pode até falar sobre a trégua de Natal, né, que durante a Grande Guerra, onde se pararam as batalhas para ter a celebração do Natal e uma partida de futebol, né? A gente pode falar sobre isso no próximo episódio, sem problema nenhum. Mas vamos lá, hoje o episódio está quente, está muito bom, está bombando, cheio de emoções, tanto do lado português quanto do lado brasileiro. Vamos pegar o nosso avião nesse tempo de corona e com toda a precaução, usando nossas máscaras, luvas e limpando sempre as mãos com álcool gel e com distanciamento social, né? Voar para os Emirados Árabes Unidos, onde temos uma notícia que nos deixa um pouco preocupado, mas até então é necessário. Pedro, preocupado, mas até então é necessário. Sim, só pronto, para terminar, hoje de facto o episódio já vai longo, mas pronto, também devemos isso aos nossos ouvintes, porque só conseguimos gravar hoje, estamos com dificuldades técnicas, só conseguimos gravar hoje, e os nossos ouvintes assim têm uns minutos extra de podcast, mas de qualquer das formas, só duas notas acerca da Liga dos Emirados. Dizer que a Liga tinha sido suspensa por há um mês atrás. E agora, portanto, fazendo a reavaliação da situação nos Emirados, que, segundo os dados oficiais que vêm a público, é uma situação sob controle, felizmente. Portanto, estamos ali na ordem dos 5.000 casos, mas já cerca de 1.000 recuperados, portanto, neste momento cerca de 4.000 casos ativos, o que é um bom número, penso eu, para qualquer país, e neste caso para os Emirados em concreto. As mortes também não chegam a 20 sequer, obviamente toda a morte é lamentar, mas também temos que, por outro lado, entender que algumas casualidades vão acontecer. Mas voltando à questão da Liga, só para informar que a Liga agora está suspensa por tempo indeterminado, ou seja, não é por um mês, ou por 2, ou por 3, está suspensa por tempo indeterminado. Entretanto, a 24 de Abril vai iniciar-se o período do Ramadão, e vem, já está, e está aí à porta também um calor infernal. Portanto, eu creio que isto obviamente é uma ideia minha, que a Liga não vai retomar esta época. Isso que eu ia fazer a pergunta em relação àquilo que será o desfecho da Liga. Você já tem aí algum apontamento sobre o que vai acontecer? Quem vai ser o campeão, quem não vai ser?
Pois, isso é o grande ponto de interrogação. Como nós não temos. Pois, isso é o grande ponto de interrogação. Como nós não temos muita densidade competitiva, e isto volto a dizer, é uma opinião minha, porque não há qualquer decisão, neste momento a Liga está suspensa, ponto, portanto não há decisões nenhumas, nem em relação a campeão ou descidas, nada, não há decisão, a Liga está suspensa por tempo indeterminado. O que eu faria, tendo em conta a baixa densidade competitiva que há aqui nos Emirados, era, faltam 7 rondas e a final da Taça do Presidente. E eu disputaria essas 7 rondas e a final da Taça do Presidente no início da próxima época, ou seja, em setembro, e eventualmente jogaria a Taça da Liga, a Arabian Gulf Cup, num modelo diferente daquele que tem sido jogado, portanto, mais a nível de eliminatórias, e isso encurtava bastante essa competição, ou eventualmente até para o próximo ano suspenderia essa competição por uma época, ou seja, para se poder fazer, digamos assim, o luto desta época, o fechamento desta época, encontrar um campeão dentro de campo, encontrar as descidas dentro de campo, encontrar eventualmente também as subidas dentro de campo e depois a partir daí arrancar para a nova época logo a seguir, portanto na semana a seguir. E eu pessoalmente, no caso dos Emirados, faria isso. Noutros casos talvez nem tanto, porque temos realidades diferentes, mas tendo em conta aquilo que são a especificidade dos Emirados e a densidade competitiva que aqui há, que não é muita, eu optaria pessoalmente por essa ideia, e se me perguntarem, essa será a minha opinião e a minha posição em relação àquilo que pode ser feito. Nos entretantos, e tendo em conta essa suspensão da Liga, a Liga vai lançar portanto, uma e-league, uma liga eletrónica, onde vão participar jogadores das equipas, portanto, jogadores que tenham talento para jogar FIFA 2020 e alguns adeptos também, que foram selecionados em parceria entre a Liga e os clubes, portanto, e essa Liga vai arrancar nos próximos dias e vai decorrer online, portanto, depois no próximo podcast podemos eventualmente falar do que estará a acontecer, mas vai ser dentro disso, Pedro, que vamos tu acha vamos que vai fazer, ter aí portanto, vamos estar agora nas abertura próximas para semanas. janela de transferência, contratações? Que eu tô aí no páreo, hein? Eu tô jogando FIFA redondinho, hein? Tô aí, meu passe está disponível aí para qualquer clube nos Emirados me contratar. Hein? Vamos ver. Eu não sei ainda. Vamos ver. Eu não sei ainda como é que aquilo depois vai funcionar em concreto. Eu sei que foram escolhidos 2 jogadores por cada equipa e um fã para jogar, não é? Para representar cada clube. E depois não sei como é que eles vão desenvolver a liga. Se vão jogar sempre com essas pessoas que foram escolhidas, se vão incorporar outras pessoas, porque pode ser um modelo interessante até para continuar mesmo para lá da quarentena, não é? E eu FIFA não posso ajudar porque eu não jogo FIFA, eu só jogo Football Manager e mesmo assim não muito, mas há gente que tem muito talento. Sabes que eu, em termos de jogos de futebol, era muito bom num jogo antigo que provavelmente não conheces, que era o Sensible Soccer, que era um jogo do Commodore Amiga, que depois também saiu para PC. Esse daí não é da minha época, não. Esse jogo era muito bom. De resto, eu nunca fui. Não, mas tirando isso, nunca fui muito de jogar jogos de arcade, neste caso, não é? Jogos de simulação de futebol ou outras coisas, nunca fui muito. Eu joguei alguns jogos, mas nunca fui muito disso. Por exemplo, o PES nunca joguei, mas FIFA joguei alguns jogos, mas não era muito bom porque a jogabilidade era muito complicada. Eu gostava muito do Sensible Soccer porque era muito intuitivo a forma como se jogava, e quem nos está a ouvir, se conhece o jogo, sabe do que eu estou a falar. A jogabilidade do jogo era de facto fantástica. Era um jogo muito simples, não tinha assim uns gráficos por aí fora, tinha uns gráficos giros, mas não era nada por aí fora. Mas era um jogo que eu gostava de jogar, e era bom só para mais uma caraças. pergunta, Pedro. E será que a gente consegue fazer os comentários aí dos jogos da FIFA, dos jogos da FIFA, não, dos jogos eletrônicos?
Pois, essa é outra questão, não sei. Eletrônicos. Pois, essa é outra questão, não sei se nos vão chamar para fazer os comentários aos jogos, não é? Vamos ver, não sei, eles vão jogar provavelmente com equipas conhecidas, pode ser que seja mais fácil do que fazer alguns jogos aqui locais, não é? Que a gente, os jogos do Real Madrid, do Barcelona, assim, a gente conhece-os de cor, conhece os jogadores de cor, nem precisa fazer uma pesquisa assim tão extensiva quanto isso, não é? Mas vamos ver, é uma ideia interessante para manter alguma dinâmica, comentário. Não é? Você sabe que outro dia eu sempre jogo com as equipes árabes, né? Com as equipes principalmente da Arábia Saudita, né? Nos jogos da FIFA, né? Do PlayStation. E sempre tô ali competindo no Campeonato Árabe. Aí outro dia eu falei, não, hoje eu vou jogar com o Inter Milan, só para ver aí o Ronaldo, vou sentir os jogadores. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Se você é como estar dirigindo um Corsa, um Opel, e depois dirigindo uma Ferrari. Meu irmão, depois que eu joguei com as equipes europeias, eu falei, não vou jogar mais com as equipes árabes. Não é nenhum preconceito, mas na verdade eu jogava com as equipes árabes justamente pelo que tu falou, para me acostumar com o nome dos jogadores, que é uma das maiores dificuldades que muitas vezes a gente tem no processo de comentar, de narrar os jogos aqui na região, né? É isso aí, Pedrão. É verdade. E foi assim o episódio de número 27 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou Leonardo Mataruna. E cá estamos na próxima semana. Estamos também disponíveis em várias aplicações de podcast e na página do Facebook Quarentena da Bola, por Rêmulo Jonatas. Vamos lá, deixe seus comentários, sugestões, dicas, perguntas na nossa página do Facebook, Futebol das Arábias. E, para variar, na próxima semana estaremos aqui juntinhos, apesar das dificuldades que sofremos essa semana. E vamos deixando aqui um forte abraço e tudo de bom. E até a próxima semana, Pedro. Vamos deixando aqui um forte abraço e tudo de bom. E até a próxima semana, Pedro. Abraço, até para a semana a todos. Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai.